coisa que eu quero dizer é, quando eu falo da queda de qualidade do ensino à distância para o ensino presencial, de maneira nenhuma, em hipótese nenhuma, em condição nenhuma, a culpa disso é do professor. Né? Não existe uma hipótese onde a culpa disso seja do professor. Porque não é uma plataforma da qual a gente está adaptado, não é uma plataforma nem sequer que consegue promover um ensino de fato de qualidade. Então, aqui, deixando bem claro, em nenhum momento a culpa dos problemas que nós estamos enfrentando com a EAD é dos professores, até mesmo porque os professores vêm enfrentando grandes dificuldades nisso também. A questão vamos lá, acho que no campo de vista dos professores, o problema maior é a falta de qualidade no trabalho, né? E a supressão dos seus direitos trabalhistas. Não sei se esse seria o termo mais correto, né? Mas eu diria que até é um surrupio de dignidade, porque o que acontece? A maioria dos contratos dos professores não previam aula remota, não previam aula EAD. É uma violação ao contrato trabalhista desses professores, né? Nunca se foi exigido e nem cobrado uma formação deles para dar aula via internet, para dar aula por vídeo, para dar aula de outra maneira, né? Então, a formação dos professores é uma formação para o ensino presencial, que de fato tem que ser sempre a nossa prioridade. Então, nesse momento, eles têm enfrentado, além das dificuldades, têm enfrentado a qualidade, né, de poder trabalhar, os problemas trabalhistas, os anseios e muitas vezes, enfim, eles não estão tendo muita opção, estão sendo obrigados a aderir ao método. Então, acho que nisso já vem um desgaste pessoal muito grande, inclusive, muitas vezes, uma desvalorização da profissão, o que é um grande, grande problema. Mas também, por conta da falta de formação específica para isso, e para ter uma formação voltada para o ensino presencial, é delicado também para os professores conseguirem colocar em prática, até mesmo porque são cobradas atitudes, como eu posso dizer, atitudes totalmente grotescas dos professores, né? Como tá exigindo chamada, como tá querendo que eles cobrem nota, querendo que eles apliquem avaliação, o que é horrível, tanto para o professor quanto para o estudante. Eu imagino a situação do professor que vai ter que medir o conhecimento, vai ter que avaliar o conhecimento de um estudante em base de uma prova online, em base de um trabalho, sem ter conversado com esse estudante, você tem visto o desempenho dele, né? A relação professor-aluno fica muito fragilizada nesse modelo, né? A troca, você conseguir identificar o que o estudante está aprendendo, qual é o ritmo da turma, o que a turma está aprendendo mais, o que a turma está aprendendo menos, o que você consegue dosar, o que tem que mudar, qual a didática que tem que assumir. Eu acho que tudo isso que contribui para o ensino de qualidade perde a oportunidade no EAD. Além de que o processo de ensino-aprendizado, ele é cíclico, né? No sentido de que o professor aprende com o estudante e o estudante aprende com o professor, né? E vice-versa. É um projeto onde ele é ambíguo, os dois se ajudam, né? E nessa plataforma, isso fica esvaziado, porque muitas vezes o professor abre lá a sala de vídeo, daí ele fala lá pelos 40 minutos da aula dele, se esforça o máximo, tenta passar todo o conhecimento que ele tem, tenta dar a melhor aula que ele pode, mas ele não tem retorno dos estudantes. Os estudantes estão lá na casa deles, parados no outro lado da câmera, com a câmera, a maioria das vezes, fechada, e anotando se entendeu, se não entendeu, se perde. Né? A interação é frágil, e acho que principalmente para os professores da rede pública, perde muita frequência, perde muito estudante que não está conseguindo entrar, então é um público muito menor, muitas vezes não é participativo, porque, sinceramente, não existe a vontade de participar de uma aula remota, então, e sem falar que os professores estão tendo que adaptar os conteúdos para essa modalidade. E acho que imagino que essa deve ser uma situação muito delicada e muito prejudicial para os professores, também do ponto de vista da saúde mental deles, mas porque tem um outro fator, né? Tem um outro fator. Quando você está em casa, você não tem a mesma disponibilidade de quando você sai para trabalhar, de quando você está numa escola. Porque quando você está em casa, você não está 100% disponível para o serviço, você não está 100% disponível para aquela situação. Né? Apesar de que a gente pode querer dizer que sim, que é só se organizar, mas, não é. Porque você tem filho, você tem marido, você tem esposa, você
tem que cuidar da casa, você tá fazendo janta, você tá vendo alguma coisa acontecer, alguém bate na porta, alguém chama no portão, ou seja, a tua dinâmica é outra, porque tem outras coisas acontecendo também. Você não consegue estar 100% disponível para aquele momento. Então, o professor está tendo um desgaste muito maior, porque ele tem uma dificuldade muito maior de conseguir elaborar a aula, de conseguir elaborar conteúdo, de conseguir ter tempo hábil para planejar, de conseguir colocar em prática, de conseguir entender qual é a metodologia que vai usar. Então, tem sido uma situação muito delicada para os dois lados, e que, na minha avaliação, tem surtido, a minha avaliação, enfim, mas é o que eu tenho escutado muito por aí também, é os relatos que eu tenho, que tem surtido um desgaste mental imenso para professor e para estudante, né? O professor, às vezes, é tipo 10 horas da noite, está recebendo mensagem de aluno, querendo tirar dúvidas sobre trabalho X ou Y, ou de qualquer outra coisa. Os relatos que a gente está vendo, inclusive de pais, né, entrando em contato com os professores em horário que não seria o horário deles, ou de pais que não conseguem mais ajudar os seus filhos, não conseguem acompanhar o processo de ensino-aprendizado e precisa de um auxílio do professor, porque esses pais também não têm informação, né? Não tem informação específica para estar ensinando e para estar auxiliando os estudantes. Então, é uma situação muito delicada para todo mundo e que está trazendo muito mais estresse e malefícios do que benefícios. Está prejudicando a qualidade de vida de todo mundo num momento onde todo mundo precisava estar muito centrado, estar muito saudável, estar na medida do possível, é claro, mas assim, precisava estar todo mundo muito forte mentalmente falando para conseguir encarar essa pandemia. E do jeito que a gente está levando a situação, a gente está adoecendo as pessoas antes delas conseguirem lidar com a pandemia, né? Então, a gente está fragilizando um processo que deveria estar sendo fortalecido para a gente conseguir encarar esse momento de maneira efetiva.